vamos ao prometido assunto agora, que é a pesquisa que foi divulgada hoje pelo Ranking nos Políticos. Ela indica queda na aprovação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas é lá dentro do Congresso Nacional, não é pesquisa de opinião do eleitor, não. Foram ouvidos 110 deputados, 26 senadores de diferentes siglas e mantendo, claro, a proporção entre os partidos. Vamos então aos números. Em setembro de 2023, 46,2% dos deputados disseram que a gestão de Haddad na Fazenda era ótima ou boa. Em fevereiro deste ano, o número caiu para 30%. Nesse mesmo período, a avaliação ruim ou péssima de Haddad na Câmara saltou de 28,8% para 46,4%. O número de deputados que consideram regular a gestão de Haddad se manteve praticamente estável, variou de 25% para 23,6%. No Senado Federal, em setembro de 2023, 47,6% dos parlamentares consideravam a gestão Haddad na Fazenda como ótima ou boa. A avaliação se manteve quase inalterada em fevereiro deste ano, com 46,2%. O número de senadores que consideravam regular o trabalho do ministro caiu de 28,6% para 19,2%. Já os senadores que consideram a gestão de Haddad na Fazenda ruim ou péssima subiram de 23,8% em 2023 para 34,6% em fevereiro deste ano. Thaís, eu encerrei o último segmento com a Júnia, que está lá no nosso estúdio em Brasília, agora reinicio contigo. A gente sabe, evidentemente, que o ministro da Fazenda não é eleito para nada no parlamento, não é o grau de popularidade dele que vai mandar ou não no que ele é capaz de fazer. Mas tem alguma, digamos, conclusão que a gente pode tirar a respeito da capacidade do Fernando Haddad de levar adiante as tais 25 prioridades de economia que ele apresentou ao parlamento? William, o grande receio não é nem o que ele vai levar, mas é como vai sair. A gente viu o que está acontecendo, por exemplo, com a discussão da isenção do imposto de renda para 5 mil. Já apareceu o projeto querendo botar 10 mil lá. O mesmo medo está aparecendo com a MP do Fundo de Garantia, que está dizendo que vai liberar para quem pediu demissão, mas para quem não usou o dinheiro para fazer garantia para crédito. Isso pode... Há um receio de que o Congresso aumente isso. Nós já vimos isso acontecer em outros momentos, né, do Congresso Nacional, aumentar a dose dos gastos nesse sentido. Então, acho que o receio aqui não é nem levar, porque, como a Júnia disse, são pautas populares que dificilmente vão encontrar alguma resistência, porque quem vai ser o deputado que vai dizer que não aprovou a isenção dos 5 mil? Eu acho que o maior receio é piorar, porque daí se piora a medida, se aumenta o risco fiscal da medida, piora a situação para o Haddad, porque é ele que tem que responder pela responsabilidade fiscal, o Congresso não. William, tem uma questão interessante, porque o Congresso, a gente costuma criticar muito, o eleitor brasileiro criticar o Congresso Nacional é o poder mais rejeitado em termos de credibilidade, segundo as pesquisas, mas ele é um poder que ele lê a rua. Ele sabe ler a rua, ele tem leitura de temperatura de rua e essa pesquisa significa a rua, vamos dizer, os setores que influenciam o Congresso Nacional. Dá para fazer essa ligação direta? Sim. Tá. Basta ver quando tem, ao longo da história, grandes, por exemplo, chacina. O Congresso aprova e começa a tocar uma pauta de segurança pública. E aí não deixa de ser diferente. A perda de credibilidade econômica, que os agentes econômicos perderam em relação ao governo, em relação ao Haddad. E começa a haver também, em relação ao governo Lula e ao Haddad, uma perda de credibilidade política. Haja vista as declarações que presidentes de partidos relevantes, como o PSD, Gilberto Kassab, têm apontado ali as dificuldades do governo, principalmente para 2026, e haja vista também a perda de credibilidade dos setores econômicos. Faria Lima, por exemplo, perdeu ali em novembro, né, com o anúncio casado do imposto de renda com o pacote fiscal. E agora a gente começa a ver o agronegócio perdendo a confiança no governo, né? Dizendo ali, rompendo com o ministro da Agricultura e por aí vai. E isso é reflexo da rua, né? Dessa rua dos setores produtivos. Perdão. Vamos fazer, não, tudo bem, é uma conversa solta. Vamos inverter a perspectiva. Vamos ver como é que o Haddad vê o parlamento no qual que proporcionou esses resultados dessa pesquisa. Como é que ele, o ministro da Fazenda, tem visto o legislativo criticando?
Segundo o Haddad, o Legislativo não o ajudou nem um pouco, ao contrário. O impediu de fechar as contas públicas com superávit em 2024. Confira. Eu queria ter o ano passado zerado o déficit primário e teria conseguido se a medida provisória 1202 tivesse sido aprovada na íntegra. Parcelaram a reoneração da folha, parcelaram o fim do PERSE, parcelaram tudo e eu não consegui o superávit que teria conseguido o ano passado, estrutural, sem maquiagem, sem ficar vendendo estatal na Bacia das Almas, sem ficar dando calote em precatório, sem nada disso. E com a mudança agora nas presidências das duas casas, nós precisamos verificar quem vão ser os relatores das matérias, quem vão ser os presidentes das comissões, qual vai ser o procedimento da Câmara e do Senado, qual é a disposição dos líderes da oposição e da situação para reendereçar temas importantes. Júnia, procede a crítica do ministro ao Legislativo? Olha, William, no primeiro ano de governo, Haddad contou com muito apoio do Congresso. Isso sim, ele aprovou uma extensa pauta, uma pauta difícil, arcabouço fiscal com limite de gastos, aprovou fim da subvenção de ICMS, tributação de fundos, uma extensa pauta de aumento de receitas, de arrecadação, que para o Congresso não é simples assim de aprovar. Então, ele teve bastante sucesso. No segundo ano, o que a gente viu foi o Haddad brigando com o Congresso praticamente um ano inteiro por conta da desoneração da folha, por conta do PERSE, foi no Supremo Tribunal Federal, depois mandou medida provisória, teve parte da medida provisória devolvida. Foi uma guerra que se estendeu o ano inteiro, quando já havia um esgotamento político dessa pauta fiscal que o Haddad apresentou ao Congresso. Então, realmente foi um ano de bastante desgaste para ele. Talvez isso explique um pouco aí dessa queda na percepção dos parlamentares, principalmente na Câmara, que a pesquisa mostrou em relação ao ministro da Fazenda. E ele chega esse ano, de fato, sem muita força para impor novamente essa agenda. Ele não vai conseguir fazer aumento de imposto, ele não vai conseguir uma nova pauta de ajuste fiscal. E aí o risco que a gente tem é esse que a Thaís mencionou. Essas matérias que são fáceis, né, são palatáveis para o Congresso, que é a isenção do imposto de renda, um crédito consignado, elas saírem desorganizadas, né? O Congresso chegar a olhar para a compensação que vai ser apresentada pelo Ministério da Fazenda para cobrir a renúncia de receita que vai ser derivada dessa isenção de R$5.000 e achar que aquilo ali não é tão bom assim. Então, realmente, o ministro ainda vai ter que se esforçar bastante para que essas matérias, essa pouca agenda que se tem esse ano no Congresso, ela saia organizada. Essa crítica do Haddad ao Legislativo, Daniel, é a do governo ou é a do Haddad? William, eu acho que o Haddad tem uma grande vantagem em relação ao restante do governo e cai talvez na mesma armadilha, ou tem até uma desvantagem em relação ao restante do governo, sempre na relação com o Congresso. Qual que é a vantagem? Haddad e a sua equipe, em se tratando da Fazenda, a equipe é secretário da Receita, secretário do Tesouro, o secretário executivo, Dario Durigan, são figuras importantes na equipe econômica. Esse time entendeu mais do que ninguém no restante do governo que quem se elegeu não foi o PT. Foram forças da sociedade numa frente ampla que rejeitou Jair Bolsonaro e que não deu um endosso, um cheque em branco para a volta de todas as políticas do passado, como fomento à indústria naval que a gente acabou de ver, por exemplo. O Ministério da Fazenda entendeu isso melhor do que outros setores de governo, que está lidando com um Congresso de viés mais liberal, de centro-direita. Isso foi bem entendido. Onde que Haddad não foi bem, e aí me parece que o resultado dessa pesquisa já demonstra muito bem como o Congresso capturou isso. Haddad gastou todo o ano de 2024, praticamente, pelo menos boa parte do ano, brigando com o Congresso em torno da desoneração da folha de pagamento. E usou e abusou do Supremo Tribunal Federal como um aliado. Há poucas coisas que irritem tanto o Congresso Nacional quanto essa. E já deu todas as deixas também que para a reforma do imposto de renda, para a isenção de R$5.000, o Congresso precisa dizer onde vai compensar. O governo propõe, o Congresso endossa ou não endossa. Mas se o Congresso fizer alguma brincadeirinha ali, dizer assim, eu aumento para R$10.000, mas eu não aponto a compensação
para esse gasto tributário, o governo não hesitará em usar de novo o Supremo Tribunal Federal. E isso irrita muito os deputados e senadores. Haddad está pagando a conta da sua aprovação no Congresso por causa disso. William, eu quero fazer algumas ressalvas aqui. Primeiro, né, a medida da desoneração da folha de pagamento, ela não é boa. Ela já não deu certo, ela já teve o seu tempo. Ela começou pequena, virou gigante, diminuiu e o Congresso não conseguiu acabar. No final, a gente já não sabia mais se a empresa se mantém porque ela tem o benefício ou porque ela é boa. E aí vira esse vício entre o setor privado e o setor público. Mas já estava mais do que provado que não fazia mais sentido manter. A mesma coisa o PERSE, aquela política que foi adotada durante a pandemia para o setor de serviços. O problema... E só para lembrar que se expandiu a uma quantidade... Absurdamente, né? Foi para tudo, né? De vez em quando ia para o setor de eventos. Então, dito isso, essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva é que eu acabei de falar aqui. O Congresso Nacional não tem responsabilidade fiscal, ele não responde a nada. O ministro da Fazenda e o governo e o Poder Executivo respondem, né? Então, se o Congresso Nacional aprova uma coisa que atrapalha ou que piora a execução fiscal, a responsabilidade não é de quem criou, mas é de quem executa, que é o caso do Poder Executivo. Dito isso, 2023, o tema da desoneração da folha de pagamento ficou vagando no Congresso Nacional sem ninguém tomar conta. E essa medida provisória que o Haddad diz, olha, se tivessem aprovado a medida provisória, eu teria feito superávit fiscal, foi enviada no dia 28 de dezembro, aos 48 do segundo tempo, depois do VAR. Então, assim, indo contra qualquer lógica da articulação política. Então, você quer discutir o mérito, tem que discutir o mérito quando ele está sendo debatido no Congresso Nacional, não 3 dias depois da lei ter sido promulgada, sem a participação do governo. Então, esse jogo de palavras e de responsabilidades, feito todas as ressalvas, não salva o ministro da sua responsabilidade naquilo que deu errado nas contas públicas. Ok, você está ponderando o que ele disse em relação ao Legislativo em função do que ele mesmo fez em relação ao Legislativo. Mas agora a gente está diante dessa questão. O que o Legislativo vai fazer com o que ele propõe? Bom, William, primeiro que o Legislativo precisa começar a assumir e trabalhar, né? O Legislativo foi eleito comando no dia 1º de fevereiro e até agora nada, né? Nada aconteceu. Aliás, aconteceu que o Senado aprovou na semana passada a questão das emendas e hoje a Câmara aprovou o regime de urgência para resolver a questão das emendas. Então, o Brasil está parado, sem um Congresso Nacional, neste mês de fevereiro, depois da renovação das mesas. Porque a questão das emendas não foi resolvida. Okay. Tem uma audiência pública para ser resolvida, uma audiência de conciliação na quinta-feira, para tentar resolver, mas vamos ficar 40 dias sem legislativo, se somar com os 30 de janeiro, o Brasil perdeu aí mais de 2 meses sem tramitar nada. O que o Congresso topa? Topa conversar sobre a reforma do imposto de renda, mas com o grande problema, né, eles colocaram, o Júnior colocou, da compensação. Porque vai ser a mesma novela da desoneração. Você quer desonerar, mas o que vai compensar? E o Congresso tem uma rejeição, sim, a ideia do governo, que ainda não foi colocada na mesa, só no bastidor, de uma super taxa para a classe média e para os mais ricos. Né, como uma forma de equilibrar. Esse vai ser o grande debate econômico do ano. Júnior, deixa eu ampliar um pouquinho nossa conversa agora e ver em que medida que é a esperada desaceleração, em primeiro lugar, de que tamanho se espera essa desaceleração da economia? Entre os economistas é tido como algo garantido, como o dia depois da noite. E isso, que impacto você antecipa na agenda econômica do governo? Como a gente falava, né, aqui nessa conversa anterior, é uma angústia que o governo já está vivendo, ele já está antecipando essa desaceleração que ele próprio considera necessária, porque precisa desacelerar para baixar a inflação, mas que vai acabar machucando a popularidade. Então, o governo está vivendo essa inquietação e, por isso, essa medida, por exemplo, do FGTS, que está sendo anunciada agora, era uma medida para o ano que vem, mas o governo antecipa, diante desse risco de que essa desaceleração gere algum desemprego, um crescimento menor, menos renda circulando, e aí começa a tomar esse tipo de medidas que a gente está vendo, né? Então, acaba enxugando o gelo no final das contas. Daniel,
por último, qual é a tua preocupação com o parafiscal? Há uma tentação, à medida que a desaceleração da economia se consolide, a tentação para este governo vai ser cada vez maior de dar um jeitinho ali de reformular o Vale Gás para ter um gás para todos, fora do orçamento, empurrar uma solução para o pé de meia se o TCU deixar, fazer ali alguma benesse com FGTS. Eu lembro, William, que foi o governo Temer quem começou com essa história de liberar pontualmente um dinheiro do FGTS, tirando situações de calamidade pública. E um ministro do governo Temer dizia, falando assim, isso é transfusão de sangue para a popularidade. Essas medidas mágicas para a popularidade, essas muletas, essas pinguelas para conseguir chegar num nível de popularidade melhor, não combinam com objetivos econômicos de médio prazo. E o país pode acabar pagando uma conta mais alta justamente num ano eleitoral em 2026. Lembrando que tem um grande obstáculo para o parafiscal e para os planos parafiscais do governo, que é o Tribunal de Contas da União, que já colocou ali impedimentos contra o pé de meia, ser via parafiscal, e agora, mais recentemente, a medida provisória de crédito extraordinário para o Plano Safra também tem uma rejeição e um obstáculo grande no Tribunal de Contas da União, que vem sendo ali a resistência a essas pedaladas, né, vamos dizer assim. O cerco fechou muito, William, depois nos últimos 10 anos, mas ainda assim tudo é possível.